Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? João capítulo 19. Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar esse homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Pilatos mandou chicotear Jesus e depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou, o Senhor, é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. E Pilatos disse à multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. A crucificação de Jesus. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, escreva este homem disse: Eu sou o rei dos judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela.
Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. A morte de Jesus. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, ele disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de hisopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Um soldado fura o lado de Jesus. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes, e aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado esta mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. João capítulo 20. O túmulo vazio. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram. Então Pedro e os outros discípulos foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. O outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que diziam que era preciso que Jesus ressuscitasse, e os dois voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro
e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se vocês não perdoarem, eles não são perdoados. Jesus e Tomé. Aconteceu que Tomé, um dos discípulos que era chamado Diogêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com meu dedo e também não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. A finalidade do Evangelho. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. João, capítulo 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando as redes com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas e também havia pão. Então Jesus disse:
tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos, Jesus e Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Jesus e o outro discípulo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntou: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? E Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os discípulos de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Final. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém! Mais uma leitura concluída. 43 livros lidos até agora. Eu quero fazer um adendo aqui que eu senti muita presença de Deus e fiquei muito emocionada quando eu li ali que Maria viu Jesus e não reconheceu, achou que era o jardineiro, mas quando ela ouviu a voz do Senhor, ela reconheceu, ela entendeu que era Jesus, mesmo que os olhos dela não reconhecessem Jesus, mas a voz de Jesus era inconfundível. Que nós possamos reconhecer a voz de Jesus. Continue firme neste propósito. Não desanime, porque Deus tem muitas coisas ainda para falar ao teu coração. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.